Então ao relato de hoje, que é o seguinte: meu namorado de outra vida. Vamos ver aqui. Olá, Anne assombrados. Pensei muito se iria mandar este relato a vocês, mas decidi que sim. Talvez não seja assustador, mas é bem interessante. Para facilitar, todos os nomes estarão trocados. Obrigada. Eu vou me chamar aqui de Laura. Bom, a história começa uns anos atrás, quando eu tinha 16 anos. Eu sofri algumas coisas dentro de casa, eu não tinha muita afinidade com a minha mãe e sempre fui ligada à minha tia. Éramos muito próximas. Eu frequentava a casa dela desde criança e ela sempre me falava de uma amiga e tal, mas nada importante. Essa amiga da minha tia tinha um filho, que aqui vou dar o nome de José. E tínhamos 2 anos de diferença. E por isso minha tia sempre falava dele. Mas não por maldade, sabe? Era mais por sermos de idades próximas mesmo. Enfim, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a ter crises e crises de ansiedade. E sempre ligava para minha tia para tentar me acalmar. Até que um dia estávamos na ligação e ela começou a falar do José. Que ele era um ótimo menino, muito trabalhador, que a mãe dele morria de orgulho dele, essas coisas, sabe? De início eu não entendi do porquê ela fala dele pra mim, mas depois percebi que era pra me dar um incentivo, querendo dizer que a fase ruim ia passar e eu ia enchê-la de orgulho, assim como a mãe do José dizia sobre ele. Bom, desliguei o telefone, minha crise tinha passado, mas eu sentia uma coisa estranha. Eu queria saber mais sobre o José. Eu nunca tinha visto ele pessoalmente, nem nada. Eu sabia pequenas coisas dele pela minha tia e olhe lá. Bom, a curiosidade tomou conta de mim. Eu queria saber se ele era tão bonito quanto interessante. Parecia ser uma pessoa boa. E lá fui eu procurar o Facebook dele. Revirei e achei. E pasmem, eu me tremi toda. Assim que vi a foto dele, o meu coração se encheu de alegria. Eu quase me emocionei. Foi uma coisa muito louca. Cada vez que eu via uma foto dele, o meu coração enchia de felicidade. Eu não sei explicar o meu sentimento. Enfim, vou pular uma parte para não ficar tão longo. Passaram-se alguns meses e desde que eu vi a foto do José, eu não conseguia mais me apaixonar por ninguém. Eu sentia uma ligação incrível com ele. Eu tinha certeza que ele era o amor da minha vida. Nós nunca nos vimos, nunca nos falamos e foi só ver a foto dele que eu me apaixonei. Estranho, porém curioso. Passaram-se exatos 2 anos de tudo aquilo. Eu não morava mais na mesma cidade que a minha tia. Eu ia para lá só nas férias e fazia 2 anos que eu não ia. Por motivos de que eu estava em ano de vestibular e me dediquei ao máximo, então, quando toda essa pressão passou, eu decidi viajar. Minha tia morava no Espírito Santo e eu fui para a casa dela. Não tive coragem de contar sobre o José. Eu fiquei com medo da reação dela. Mas como sempre, ela falava dele, né? Mencionava suas conquistas e eu fingindo que nem ligava. Mas por dentro meu peito batia mais forte. Falei com ela e ela me propôs de ir morar com ela para fazer faculdade lá, arrumar um emprego e ficarmos mais juntas. Afinal, eu e minha mãe não nos dávamos bem e eu não tinha nada a perder, né? Aceitei. Demorei umas 2 semanas para me mudar de vez e quando estava tudo pronto, dei início às aulas na faculdade. A história começa agora. Eu não sabia andar por aquela cidade. Apesar de ir lá desde pequena, eu não conseguia número de ônibus nem nada. Eu não conhecia número de ônibus nem nada. Então eu ficava meio perdida. Certo dia, precisei sair um pouco mais tarde da faculdade para resolver umas coisas. Até aí tudo bem. A coisa começa a ficar louca quando eu entro no ônibus e vejo quem? O José! Ana, eu comecei a ficar gelada. Ele estava de lado. Não tinha me visto, mas eu conseguia reconhecê-lo de longe. Veio muitas memórias na minha cabeça, muitas lembranças de nós juntos. E apesar de nunca termos nem nos visto antes, eu sentia todas aquelas memórias. Gente, foi louco.
Eu estava distraída e quando olho para ele estava olhando para mim fixamente, sem disfarçar. Tava estranho, sabe? Parecia estar igual a mim, muito nervoso. Logo chegou o ponto que eu ia descer, né? E ele desceu do ônibus. Ou chegou o ponto dele, não sei. Logo chegou o ponto, deu o ponto e ele desceu do ônibus, ainda me olhando do lado de fora. Ele se virou e seguiu seu caminho. Olha, eu não sei explicar tudo aquilo. Foi muito estranho e intenso. Eu só queria vê-lo de novo. Mas eu não sabia como, afinal, só aquele dia que eu precisei sair mais tarde. Como que eu ia descobrir o horário que o menino pegava o ônibus? Impossível. Bom, os dias foram passando e nada de ver o José de novo. Eu ficava até triste, sabe? Mas tudo bem. Até que comecei a fazer terapia por conta da minha ansiedade. Eu ia lá uma vez por semana e vou dar o nome da doutora aqui de Gabriela. A Gabriela era muito simpática. Ela cuidava muito bem de mim, realmente ela me entendia demais. Até que um dia ela me falou sobre regressão a vidas passadas. De cara eu fiquei com medo. Nunca tinha pesquisado sobre. Ela disse que quando eu estivesse relaxada, poderíamos fazer um teste se eu quisesse, que era bom para tentar descobrir se algum medo ou fobia vinha de outras vidas. E ok, eu concordei, mas não fiz de início. Simon, sabe? Pernilongo. Peraí, gente, dá licença. E eu não peguei. Tá gordo já, deve ter me comido até. Me comido não, me sugado. Bom, sumiu. Deve estar me picando aqui por baixo agora. Vou passar repelente. Não tá aqui. Bom, continuando aqui. Então, eu não fiz... Cadê? Eu concordei, mas não fiz de início. Na outra semana, fui à minha terapeuta e decidi falar para ela sobre o José. Se era coincidência tudo aquilo, ou se dava para fazer regressão para ver se ele foi o meu amor em outra vida. Ela disse que esse tipo de regressão ela não sabia se era possível, mas também não descartou a possibilidade. Ela disse que no consultório dela era meio comum as pessoas falarem de conexões profundas com alguém e achar que era de outra vida. Ela achou bem estranho o fato de eu ter me apaixonado por alguém só por foto, até porque amor à primeira vista, o próprio nome já diz, à primeira vista. E eu nunca tinha visto ele, né, ao vivo. Sempre que eu tocava nesse assunto, eu ficava muito nervosa e nunca cheguei realmente a tentar fazer a regressão. De momento era apenas uma curiosidade. Bom, já fazia uns 3 meses que eu estava frequentando e fazendo terapia, já me sentia muito mais leve, até que um certo dia eu cheguei lá muito feliz. Tinha tirado uma ótima nota na faculdade e logo no outro dia eu ia ver a Gabriela, a terapeuta. Quando cheguei, contei para ela minha nota e ela percebeu minha euforia, até que sugeriu que fizéssemos a regressão. Minha energia estava super leve, eu não estava tensa nem ansiosa, eu me sentia pronta. Enfim, deitei na maca e comecei. Ela me deu as instruções e acabei regredindo. Conseguia ouvir a voz dela de fundo. Estava consciente, mas muito concentrada. Quando eu viajei para minha outra vida, percebi que era tudo muito simples e antigo. Por volta dos anos 60, eu morava em uma aldeia com 3 irmãos pequenos, sendo um deles bebê. Meu pai e minha mãe, meu pai e minha mãe também moravam lá e era muito... Eu morava em uma aldeia com 3 irmãos pequenos, sendo um deles bebê. Meu pai e minha mãe, que era muito bonita. Nessa aldeia sempre tinha... Acho que é a mãe que era muito bonita. Nessa aldeia sempre tinha rebelião. E eu ficava como responsável pelos meus irmãos. Mas aldeia? Nos anos 60, onde? E eu ficava como responsável pelos meus irmãos, pois minha mãe e meu pai já eram bem velhinhos. Nesse dia em específico, todos gritavam: "Eles estão chegando, corram, corram!" E foi aí que percebi que teria outra rebelião. Mas essa seria diferente, pois eu teria que ficar sozinha.
Minha casa era muito simples e pequena, era uma casa bem velha e eu morava numa rua de areia. E até poderíamos nos esconder lá, porém, caso alguém nos achasse, estaríamos mortos. Pelo que eu entendi, era ilegal morar naquele lugar, pois todos os nossos vizinhos, assim como nós, invadiram aquele lugar por não ter condições financeiras para morar em um lugar melhor. Até aí, ok. Existia um galpão onde cabia gente o suficiente para se esconder dos guardas que passavam pelas aldeias, mas nesse dia não ia caber toda a minha família, e sim apenas 3 pessoas. Minha mãe, sem dúvida nenhuma, optou por deixar eu e meus 2 irmãos lá, e ela fugia com o bebê e com meu pai. Eu preferi que não. Dei a opção dela deixar meus 3 irmãos no galpão e nós fugirmos juntos, para garantir a segurança deles. Ela aceitou, mas acabou que no final das contas, acabamos indo cada um para um lado. Eu corri para o mesmo lado de algumas outras pessoas que não conseguiram se esconder no galpão, e a direção que dava era em um campo muito grande. E lá para o fundo uma floresta, onde eu percebi que era o segundo esconderijo deles. Corri muito, uns 30 minutos direto, e fiquei o tempo todo escondida atrás de um tronco de árvore com outras pessoas. Eu chorava muito, estava sem forças para correr e passando muito mal. Por um instante virei o rosto e adivinhem, o José estava lá, escondido conosco, mas parecia ser um pouco melhor em questão de financeiro, pois suas roupas estavam em ótimo estado. Nos olhamos profundamente. Mas logo as pessoas voltaram a gritar que os guardas estavam correndo em nossa direção. Eu sei que eu corri por mais uns 5 minutos e acabei batendo a cabeça em algum lugar que eu não sei. Quando acordei, estava em uma casa diferente e muito tonta. Assim que me levantei, dei de cara com o José. Ele disse que eu caí e acabou me socorrendo, mas por não saber meu nome, me levou para a casa dele. Disse que eu estava dormindo há quase um dia e que ficou preocupado. Ele era muito carinhoso e gentil, me olhava com um olhar puro. Não parecia querer fazer maldade nenhuma comigo. Enfim, peguei um telefone muito antigo e liguei para minha mãe. Ela disse para eu continuar lá, pois minha casa não estava segura. Meu pai havia morrido na rebelião e meus irmãos também moravam de favor. Eu disse que ok e desliguei. Fiquei muito triste, contei para o José e ele disse que eu poderia morar lá o quanto tempo fosse. Antes que perguntem, nenhuma das pessoas eu conhecia, nem a minha mãe, nem os meus irmãos, meu pai, nem a família do José. Bom, desde então eu e José começamos a ter um envolvimento e, por incrível que pareça, quando eu o conheci naquela vida, eu tinha a mesma idade de quando me apaixonei por ele nessa vida atual, 16 anos. Quando fiz 18, logo nos casamos e vivemos muito felizes. E esse foi o fim da minha regressão. Nela eu descobri um grande medo meu, que é o fato de ter que passar por coisas difíceis sozinha. É um medo que eu carrego desde nova e o grande amor da minha vida, José. Quando saí da terapia, eu fiquei incrédula que eu conhecia aquele garoto de outra vida. Era surreal. No fundo, eu ainda achava que ele era apenas uma pessoa da minha cabeça e que nós nunca teríamos nada. Bom, o tempo foi passando e eu comecei a ver o José mais vezes, até que um dia ele chegou para conversar comigo, disse que me achou muito bonita, que desde o primeiro momento ele sentiu que me conhecia e teve muita vontade de falar comigo. Eu fiquei toda boba e sorri, trocamos o número de telefone e começamos a trocar mensagens, conversávamos o tempo todo até que marcamos de nos encontrar em um lugar decente e não igual sempre, né, em um ônibus. Fomos a uma sorveteria e lá ficamos até tarde. Quando percebemos, já estava à noite. Eu estava encantada, até porque eu fiquei fissurada nele durante 2 anos. Conversamos muito, até falamos sobre a minha tia e a mãe dele. Foi muito louco, mas ao mesmo tempo engraçado. Eu sempre fui muito tímida e fechada, e com ele eu conversava. Fluiu tão bem, eu não fiquei nada nervosa, foi ótimo. Finalmente ficamos e logo começamos a namorar. Nossa família sempre apoiou muito o nosso relacionamento
Eu cheguei a contar para ele sobre a regressão e ele ficou muito feliz. Nossa ligação é tão intensa que tudo que ele pensa eu sinto. Eu consigo sentir quando ele está mal, com fome, triste e até mesmo quando está prestes a ficar doente. Nos entendemos muito bem e nos amamos verdadeiramente. Para quem está com dúvida, hoje eu tenho 24 anos, estou com o José atualmente, somos casados e estamos à espera do primeiro filho. Somos muito apaixonados e tenho certeza que ele é o homem da minha vida. Sei que o relato é grande e talvez não exista nada de sobrenatural nisso, mas essa é a grande prova que existem vidas passadas e que seu grande amor pode estar nela. Obrigada a todos que acompanharam até aqui e obrigada, Ana, pela oportunidade. Um beijo a todos. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. E que interessante, né, esse negócio de você bater o olho na pessoa, fala, nossa, é estranho e tal, e de repente ter a confirmação que a outra pessoa sentiu mesmo. Nossa, aí sim, né? A gente vê casos tristes de vida passada, como o caso de que você encontra um amor de vida passada, porém ele não se lembra de você, e você tá aqui lembrando e apaixonado e ele tá seguindo, tipo, vocês têm que voltam juntos, mas não para ficar juntos, para cada um seguir o seu caminho, mas tipo, cruza o caminho, entendeu? E não pode ficar junto, aí é triste, mas e nesses casos que se reencontra e volta a ficar junto de novo, aí é legal. Bom, e esse lance de vidas passadas sempre dá curiosidade na gente. Falar, o que será que é na vida passada? Eu tenho curiosidade, eu vou fazer. Mas nem sempre pode ser bom. Talvez isso possa trazer perturbação para sua cabeça e intranquilidade em vez de o contrário. Em alguns casos, às vezes, em casos até por conta de terapia mesmo, para você entender o porquê de um medo descabido, ou porquê de você estar fissurado em tal pessoa e não conseguir deixar isso, sua vida não vai para frente, sabe? Um bloqueio na sua vida, talvez aí seja interessante ir atrás da vida passada para poder entender aquilo, quem sabe desbloquear, compreender e seguir em frente. Agora, se tá tudo bem e você tá só na curiosidade, queria saber, será que eu fui rainha? Será que eu fui não sei o quê? Será que eu fui... Sabe? Aí eu não sei se seria interessante, porque pode ter efeito contrário.